Pai, fala conosco nessa noite. Nós abrimos nossos corações ao Senhor. Queremos agradecer o Teu amor que nos alcançou. Por isso estamos aqui, Senhor, totalmente voltados para Ti. Vem nos encher da Tua palavra, porque queremos continuar Te amando da maneira como o Senhor tem nos amado a cada dia. Em nome de Jesus, fica à vontade entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer essa mensagem. Eu ouvi essa mensagem do pastor Luciano Subirá, um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, e falou muito ao meu coração, e eu acredito que é uma mensagem que é muito atual para o nosso tempo, para o momento que estamos vivendo, e para qualquer momento da nossa vida, para nós avaliarmos. O tema da mensagem é o caminho de volta. O caminho de volta. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no verso de número 12, Jesus diz algo para nos alertar. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é Jesus nos alertando para algo que pode acontecer, está acontecendo, infelizmente. A gente sabe que essa situação acaba entristecendo nossos corações, pessoas que estão partindo por causa dessa pandemia, e de repente você pode ter sido afetado espiritualmente, porque era alguém que estava firme na fé, que foi infectado, foi internado, e você orou, a igreja orou, mas Deus escolheu levá-lo. E pode acontecer de algum familiar ficar decepcionado, dizer: eu orei, Deus não fez nada, eu não vou mais ser crente e tal. E tem gente que faz isso, e esfria o amor, né, por causa dessas situações. E eu tenho falado que com Jesus, querido, nós não perdemos. Às vezes a pessoa diz: perdemos o irmão. Eu disse: não, com Jesus não perde. Com Jesus nunca se perde. Ele foi promovido, foi para a glória. Nós não fomos criados para viver aqui para sempre, amém, queridos? Jesus não prometeu: vocês vão viver para sempre aqui. Ele prometeu a eternidade, amém? Essa é a promessa. Jesus não falou que nós íamos ficar aqui até virar pedra. Ele falou: ainda que morra, viverás, estarás comigo para sempre, amém? Então essa é a promessa. Então crente não se perde. Eu falo nos velórios aí que tem me convidado, eu falo: a tragédia da pandemia não é quando morre um crente, é quando morre um não crente. Aí é uma tragédia, porque aí sim perdeu. Aí perdeu aquela pessoa, lamentavelmente, tá? Então o caminho de volta. O caminho de volta é um caminho da restauração. Foi o próprio Jesus quem propôs esse caminho. Foi o próprio Jesus que disse que nós devemos avaliar a nossa jornada, e se estivermos esfriando na fé, devemos voltar. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, no verso de número 5, relata a história da igreja de Éfeso, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que era zelosa pelas coisas de Cristo, uma igreja que não aceitava nenhuma prática que era abominável a Deus, uma igreja que era perseverante na fé, uma igreja exemplar. E Jesus escreve no capítulo 2, no verso 5, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está escrevendo para essa igreja porque, de fato, era uma igreja que era compromissada. Se você for ler a carta escrita à igreja de Éfeso, através do apóstolo João, Jesus diz: tenho, porém, a teu favor, que és perseverante, és uma igreja zelosa, não tolera as práticas que são abomináveis, tu investiga aqueles que se titulam apóstolo e descobre que não são e expulsa do meio de ti. És uma igreja que me ama, mas porém Jesus chega e diz: mas tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Por quê? Aquela igreja estava ali localizada na Ásia Menor, assim como outras igrejas,
e era uma cidade portuária, então uma cidade de muita prosperidade, onde tinha muitos empresários no ramo da pesca e outras coisas mais. Então foi uma igreja que o apóstolo Paulo ministrou muito nessa igreja. Então é uma igreja muito abençoada, que começou e foi crescendo, se multiplicando. A igreja foi prosperando, os irmãos prosperaram, se tornou uma igreja enorme. Só que eles começaram então a esfriar no amor, porque é comum, infelizmente não deveria ser assim. Às vezes a pessoa, quando vem para a igreja apaixonada, mas ela começa a receber de Deus porque Ele é bom, e ele começa a prosperar tanto, ele começa a esfriar. Antes ele via em todas as vigílias, em todas as campanhas que a igreja promove, ele estava envolvido em tudo, mas ele começa agora, a empresa dele, que era pequenininha, começa a se tornar uma igreja, uma empresa grande. Antes ele tinha só um barquinho, agora ele tem navios. Antes ele tinha só uma construtorazinha que construía algumas casinhas, agora ele está construindo megas prédios, condomínio, e ele começa a faltar. Ele já não vem mais com a mesma empolgação. E estava acontecendo isso nessa igreja. Aí Jesus está falando: lembra-te, pois, de onde caíste. E esse texto aqui de Apocalipse, que nós acabamos de ler, Cristo mencionou aqui nesse versículo acima 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltar ao primeiro amor. Se o primeiro amor foi perdido, esfriou, Jesus está dizendo aqui nesse versículo que existe 3 maneiras de você voltar ao primeiro amor. 3 passos práticos. Primeiro passo, lembrança. Lembra-te. O primeiro passo prático, se você esfriou, é lembra-te de onde caíste. O segundo é arrepende-te. Arrependimento. Lembrou de onde caiu, agora arrepende. E o terceiro é recomeço. Fala de volta à prática das primeiras obras. São 3 passos. Se você, ouvindo agora essa mensagem, consegue identificar que seu amor esfriou, que você deve pôr em prática. Primeiro dele, lembrança. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior, da perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta: relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. A melhor maneira de eu voltar ao primeiro amor, daquilo que eu fazia com intensidade, é eu lembrar de o que eu fazia antes. Como que era o meu amor por Jesus no começo? Como que era o meu relacionamento com Deus antes? Continua da mesma maneira? Eu estou amando da mesma forma? Meu amor por Ele hoje é mais intenso do que o início ou está menor? Isso é algo que nós devemos fazer, sempre lembrar. Isso também está relacionado ao relacionamento do casal. Lembra como que era o teu relacionamento no começo e como está hoje? Você continua abraçando da mesma forma? Você continua beijando com a mesma intensidade? Você continua tendo prazer em estar com essa pessoa da mesma forma quando no tempo de namoro? Você lembra quando você namorava? Você que é casado? Uau! Eu falo para minha esposa que a razão que eu sou apaixonado por ela está aqui, é linda demais, sou apaixonado por ela, mesmo de máscara, moça, é linda. Nem essa máscara consegue esconder a sua beleza. Eu falo para ela que eu lembro, quando nós namorávamos, eu pegava ela, colocava no carro e ia lá para o Parque Anoá. Uau! Só eu e ela dentro do carro, no escurinho. A imaginação é por conta de vocês. Então, volta e meia eu lembro disso, eu digo: amor, vamos dar uma volta. Por isso que eu fiz questão de botar isso filme no meu carro. Não é tanto por causa do sol, é por causa desses momentos. Volta e meia nós sumimos, só os dois por aí. Um dia a gente saiu, eu disse: eu quero te ensinar a dirigir o carro, vamos lá para o anel viário? Sequestrei ela para lá. Por quê? Porque quando eu lembro do tempo do namoro, eu falei: eu não quero perder isso. Eu quero manter esse mesmo relacionamento. Eu quero praticar as mesmas obras.
Eu quero continuar amando como eu amei no tempo que eu a conheci. E que esse amor não esfrie. Então lembrar é importante, é tão importante que o profeta Jeremias declarou em Lamentações, capítulo 3, no verso 21, ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Nós devemos trazer à memória aquilo que vai acender a chama do primeiro amor, daquilo que nós fazíamos, das noites de glória, das reuniões de poder que nós participávamos. Será se eu estou vindo para o culto com o mesmo entusiasmo como eu vim no início? No culto anterior tinha um atleta, e nós temos outro, mas eu entendo que é por causa das salinhas, está faltando, mas ajuda aí o bebê, por favor. Criança é bênção de Deus, é bênção mesmo. Então, você está vindo com a mesma intensidade, com o mesmo entusiasmo, como você vinha antes? Ainda há? Ou você chegou num ponto, eu acho que, vamos amor, está na hora. Não, agora é o louvor. Vamos chegar depois? É bom lembrar. De repente no início você vinha e ficava aqui no louvor, chorava, se derramava na presença de Deus, mas agora já não está mais assim. Então lembranças, primeiro passo, lembrança. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Sabia disso? Quando você lembra de algo, principalmente coisas boas, elas podem restaurar você. Quando você está meio cansado, para baixo, aí você lembra que há 5 anos você foi lá para o Rio Grande do Sul, lá para Gramado. Aí você ficou lá, tomou aquele chocolate, passeou com a família. Uau, meu Deus, amor, lembra 5 anos quando nós fomos para Gramado? Foi tão bom, não foi? A gente se divertiu tanto. Aí você se anima, né? Aí você se anima tanto. Vamos nos programar para a gente ir esse ano? Vamos economizar? Começa a vir uma restauração, um desejo de fazer de novo. Por isso que lembranças são importantes. Elas trazem um poder de restauração. Muitas vezes nós não damos conta do que temos perdido. Por quê? Porque não lembramos. E vai se perdendo. Já não abrimos mais a porta do carro para a esposa entrar. Já não andamos mais de mão dadas. No tempo de namoro, para largar uma briga. Para ir embora da casa da menina, o pai tinha que dizer, ei, já tem que dormir. Mas agora, você anda na rua, ela vem lá atrás e tu vem na frente. Bora logo! Vai perdendo. Vai perdendo aquele prazer, aquele desejo de estar de mão dadas, de andar. Então, uma boa forma de dimensionar as nossas perdas é fazer um contraste com o que estamos vivendo hoje, com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Avalie. Tenha coragem de, como que está? Quero fazer um contraste, como que está hoje com o anterior? Está melhor ou está pior? Eu estou mais apaixonado ou menos apaixonado? Isso aqui é uma forma de você dimensionar o seu amor. Essa lembrança ajuda você a dimensionar aquilo que você está vivendo em Deus. Se as experiências de hoje são melhores, maiores do que as anteriores ou não. Ou se continua no mesmo nível. Então lembranças podem trazer um misto de saudade, tristeza e arrependimento. Às vezes quando a gente lembra, a gente sente saudade, se arrepende do que fez, né? Não deveria ter feito, né? E esta é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos da igreja de Éfeso. Arrepende-te, que é o segundo passo, arrependimento. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Amém? Não adianta só sentir saudade, lembrar e sentir saudade. É para lembrar e se arrepender, e chorar, e lamentar,
Por que eu não sou mais assim? Por que eu não estou amando como eu amava? Por que eu não estou dando tanta atenção para os meus filhos como eu dava antes? Eu vou me arrepender, eu vou tirar mais tempo com eles, eu vou levar eles para passear comigo, eu não estou fazendo mais o que eu fazia com minha esposa, nós não saímos mais para namorar, eu me arrependo e eu decido agora fazer isso. E pedir perdão, e chegar diante de Deus: Deus, eu não estou mais te amando como eu amava, eu não estou mais fazendo como eu fazia, eu já não tenho mais prazer em estar na tua presença como antes. A gente vai perdendo isso, mas não adianta só ter saudade, precisamos sentir dor de ter perdido o nosso primeiro amor, precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus, amém? E clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. A perda do primeiro amor não é só um desânimo ou qualquer outra crise emocional, é um pecado de falta de amor. Perder o primeiro amor é um pecado. Jesus está dizendo: vocês perderam, arrepende. Por quê? Porque se vocês não arrependerem, então eu vou tirar de vez o que ainda resta. Quando ele fala: e eu vou tirar do meio de vocês o castiçal, que é o fogo do Espírito, a presença, ele está dizendo: se vocês não se arrependerem, então eu vou tirar o que ainda resta. Por isso devemos nos arrepender, porque é um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. Abandonar o primeiro amor é perder o interesse por Deus. É você já não está mais, falando no nosso contexto de igreja local, você já não está mais sentindo nenhum desejo de ir para uma célula, você já não está mais interessado em ir para discipulado, em vir para reuniões de liderança, você vai perdendo o interesse. Não quero mais ir não. Aí eu volto para a questão do relacionamento. Amor, vamos no cinema? Esse negócio de cinema, eu não sou mais para isso não. Aí não vai mais para o cinema. Não leva mais a gata para passear. Não sai mais para tomar um suco com ela. Perdeu o interesse. Porque o primeiro amor esfriou. Então é um pecado. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. O que é um verdadeiro arrependimento? Como que eu sei que alguém de fato está arrependido? Tiago diz que deve haver choro, lamento e humilhação. Tiago capítulo 4, no versículo 8 a 10 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Alguém que está arrependido é alguém que volta chorando, se humilhando, não é alguém que chega justificando. Olha, eu fiz isso, mas eu quero te dizer, é porque também não se arrependeu. Alguém que entende que abandonou o primeiro amor e que se arrepende, ele chega: me perdoa, eu errei mesmo. Não, mas não, foi eu mesmo. Ele se humilha, aí vem a restauração. Essa exaltação que Tiago está dizendo, e Deus vos exaltará, ele está dizendo, Ele vos restaurará. Ele vai mudar a tua história. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, é a restauração de Deus, de estarmos nos humilhando diante dEle, então Ele vai nos exaltar. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos então que separar rapidamente um tempo para orar e chorar em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação. Amém? Se você percebe que abandonou, pare tudo.
Pare tudo e corra para Deus. E corra para Deus, porque nós precisamos cuidar desse primeiro amor. Ontem nós fomos para Pacaraima, eu, minha esposa e meu filho Samuel. Ela foi pregar para as mulheres na igreja lá de Pacaraima, um evento poderoso. E eu levei o Samuel, e como eu tinha que levar umas cerâmicas para a igreja que está em reforma, eu peguei uma caminhonete emprestada do irmão, aquelas cabines simples, uma F250, e só cabe 3 pessoas, o motorista e mais 2. Aí o Samuel foi, eu falei, Samuel, tu vai lá na porta, minha mulher vai aqui do meu lado. E ela foi do meu lado. E naquelas retas, assim, que é mais seguro, eu aproveitava, ia só com a mão e acariciando a face dela. Pele lisinha, que ela usa tanto creme, que fica bem lisinha, cheirosa demais. Ela é tão cheirosa que quando eu viajo sozinho, eu levo o lençol dela, para ficar sentindo o cheiro dela. E como a caminhonete é câmbio mecânico, volta e meia eu errava a alavanca e passava a mão na perna dela. Para não perder a prática do primeiro amor. Porque quando nós nos conhecemos, ela tinha uma moto, então eu dirigia a moto com ela, e ela gostava de usar umas sainhas assim, e aí ela sentava lá na garupa, eu ia o tempo todo passando a mão na perna dela na moto. Aí eu lembro disso, e continua do mesmo jeito, viu, amor? E agora, mais fitness ainda. Então nós precisamos preservar, buscar em Deus, amém? Eu sei que recordar e chorar pelo passado, eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é a cura em si, não é a solução, mas é um passo nessa direção. Recordar daquilo que você viveu e chorar pode até não ser a cura em si, mas já é o começo. Já é o começo, já é um passo nessa direção, é um estágio de preparação diante disso. E por assim dizer, por ser um estágio, por isso então, o conselho proposto pelo Senhor na carta à igreja de Éfeso, ainda tem um terceiro passo prático, que é volta à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas reviver as lembranças e chorarmos. Temos de voltar a fazer o que abandonamos. Amém? Se você abandonou aquilo que você fazia no início, então entra o terceiro passo, o recomeço. Precisamos recomeçar. Jesus está dizendo, lembra-te, arrepende e volta. O bom aqui é que Jesus não está querendo condenar a igreja dele. Ele está dizendo, volte, recomece. O meu prazer não é condenar, é que você recomece, para que eu possa restaurar. Recomeçar. É necessário um recomeço, ou seja, retornar ao que fazíamos no início da caminhada de fé. Antes você era um líder empolgado, que amava, que gostava de estar na sua célula, de arrumar o local, sua alegria era ver a multidão chegando na sua célula, e hoje você já não tem mais esse ânimo, você já nem quer ir mais. Você abandonou. Eu vivo isso há mais de 20 anos, vai fazer 21 anos que eu estou nessa igreja. E sabe qual é um cuidado que eu tenho? É de preservar isso. Eu lembro que nós liderávamos uma célula lá no River Park. Assim que começou aquele loteamento, uma irmã comprou um terreno lá e construiu uma casa. Eram poucas casas, era tudo escuro, porque ainda não tinha muitas moradias. E nós liderávamos uma célula lá na quarta-feira, eu e minha esposa. E no tempo de inverno, aconteceu várias vezes, de nós irmos... Estava perto de sair aquela chuva enorme no início da célula, e nós tínhamos uma moto, mas nós tínhamos que ir, e nós pegávamos a motinha, eu e ela, um agarrado com o outro, chegava lá encharcado, e liderava a célula todinho, com frio às vezes, liderava a célula molhado, que a gente não levou roupa, estava lá, pegou a chuva no meio do caminho às vezes. Eu lembro disso, e eu fico, Senhor, eu não quero perder esse amor,
Eu quero estar disposto a fazer da mesma maneira. Eu quero fazer com a mesma intensidade. Eu sou líder de célula até hoje, sabia disso? Eu lidero uma célula na minha casa. Sabe qual é o momento mais gostoso? É quando chega às 5 da tarde, eu começo a varrer a área, passar pano na área, e depois eu arrumo as cadeiras, e eu tiro foto e mando para os irmãos, já estamos esperando vocês. Depois eu fico lá no portão, naquela ansiedade, naquele amor de um namorado, esperando os irmãos chegarem para a célula. E quando eu olho, tem 15, 25 pessoas dentro da célula. Ai, meu coração se alegra. E eu, Senhor, eu não quero perder isso. Se você perdeu, decida recomeçar. É necessário um recomeço. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a Ele. Jesus estava falando, volte às primeiras obras. Qual era? De amor, de zelo, o cuidado que vocês tinham, o prazer de estar aqui, mas agora você perdeu. Irmão, deixa eu falar algo aqui que é triste. Lamentavelmente, muitos não voltarão para o culto, para a igreja, porque esfriaram na fé. Infelizmente, abandonaram o primeiro amor. Precisamos voltar às primeiras obras, ter prazer em estar nas noites de glórias. Eu lembro nas vigílias aqui na igreja, o pessoal mais antigo lembra, nós fazíamos vigília aqui, meu irmão, aquele derramar da presença de Deus, e os jovens caíam aqui no chão, muitos deles ficavam porre na presença de Deus, se embriagavam do Espírito Santo, que terminava a vigília, os obreiros tinham que pegar um na perna e outro no braço, e o colocava dentro do carro, para alguém devolver ele na casa dele, porque ele estava tão porre da presença de Deus, que não tinha como ir. Muitos abandonaram, mas outros estão firmes. A Elizabeth, que está lá em São Paulo, o Araújo, o Oliveira, que estava trabalhando aí com a família, no culto anterior, homens apaixonados. Precisamos voltar às primeiras obras, estão atreladas ao primeiro amor. Elas são uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com como buscamos o Senhor antes e também com a maneira como nós o servimos. Essas obras que Jesus está falando têm a ver de que maneira nós buscamos. Você tem prazer quando alguém convida você para se envolver em algo da igreja? Você está sempre de prontidão? Você está disposto? Você tem ânimo? Eu só estou indo porque o meu líder chamou. Se não, você ia ficar em casa. Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam como anteriormente. O que Jesus está protestando aqui não é que eles não o amavam mais, mas é que eles já não o amavam da mesma forma. Algumas esposas questionam, não é o fato que o esposo não ama. Pastor, eu até sei que ele me ama, a questão é que ele não me ama mais como antes. Ele já não dá mais atenção para as crianças como ele dava antes. Não é que ele não me ama mais, é que ele não ama como antes. Antes ele era mais carinhoso, antes ele era mais atencioso, antes ele era mais romântico. Agora mudou, esfriou. Ele ama, só que não como antes. E o que Jesus está falando aqui é que ele não estava questionando o fato que eles não amavam, e sim porque já não o amavam como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo, amém? Você lembra como foi? Como que era? O que você fazia e que você não está fazendo mais? Eu não estou dizendo aqui que você não ama o Senhor. A questão é que você talvez não está amando como antes. Qual o motivo? Aí é você e Deus. Mas o fato é que Jesus está dizendo,
Talvez você já não me ama como amava antes. Precisamos voltar. Precisamos avaliar. O que Jesus está falando aqui é para nós resgatar o nosso amor ao Senhor e dar a Ele nada menos que o nosso amor total, amém? Se entregar completamente a Ele, totalmente a Ele. É isso que nós devemos fazer. Separe um tempo para estar em oração e avaliação da sua vida e relacionamento com Cristo. Reflita e, se necessário, escreva as suas conclusões. Pare e avalie como que está o meu amor. Escreva se for necessário, para você observar se aumentou, se diminuiu. Como que você está amando o Senhor? Você está fazendo o que você fazia antes? Você tem o mesmo prazer que você tinha antes? E se houver o menor sinal de que esse amor está entrando em perigo, se houver o menor sinal que você está perdendo o seu amor para com o Senhor, inicie imediatamente o caminho de volta. Amém? Decida voltar. Sabe por quê? Porque o que Jesus quer é que nós o amemos com um amor incorruptível. E eu quero caminhar para o fim com esse ponto aqui. Precisamos amar com um amor incorruptível. Embora haja um caminho de volta, para quem perdeu o primeiro amor, não precisamos chegar a este ponto. Embora que haja uma possibilidade de restauração, você não precisa deixar o seu amor desgastar. Você não precisa perder para ter que provar esse caminho. Não precisa. Podemos ser preventivos e evitar essa perda. O fato de eu ter essas atitudes com minha esposa é preventivo. É para não perder. É para não ter que chegar ao ponto dela dizer: olha, tu é nhenhenhen. É prevenindo. É por isso que eu elogio aqui. Eu não estou elogiando só porque eu estou dentro da igreja para os irmãos. O pastor está querendo mostrar aqui a minha esposa. Não, é em todo momento. Eu mando mensagem, eu ligo. Às vezes eu saio de casa e eu ligo: que foi, esqueceu alguma coisa? Amor, só para ouvir tua voz. Cadê saudade? Para não perder. Precisamos ser preventivos e evitar essa perda. E com isso em mente, eu quero citar aqui a declaração do apóstolo Paulo no encerramento da sua epístola aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 24, Paulo diz: a graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo, com um amor incorruptível. A graça seja com quem? Com todos que ama Jesus. De qualquer maneira, a graça seja com aqueles que amam com um amor incorruptível. Não é com qualquer amor, não é de qualquer maneira, é com um amor incorruptível. É quando você ama com um amor incorruptível, então você ativa o fluir da graça de Deus, amém? É quando você ama. O que esse versículo aqui nos mostra, e o que ele está deixando claro, é uma definição do tipo de amor que garante o livre fluir da graça do Senhor em nossas vidas. A graça de Deus é liberada, não é quando você ama só por amar. Sabe quando é que a esposa mais se entrega ao marido? É quando ela mais sente que ele está amando. Quanto mais ela se sente amada, mais ela se entrega. Mais ela quer fazer algo por ele, mais ela tem prazer em fazer a tapioquinha com ovo, né, amor? Mas quando mais ela percebe que ele ama, ele cuida de mim, ele ama como do início e está aumentando esse amor, mais ela tem prazer em passar a roupa dele, em arrumar. Mas quando ela começa a perceber que já não, deixa aí, se ele quiser, ele vai amarrotado. O que libera o fluir da graça é o amor incorruptível. O texto fala de graça aos que amam o Senhor, ou seja,
não se trata da graça que qualquer um pode usufruir, senão daquela que é ativada por um comportamento específico, o amor incorruptível para com Cristo. É quando se ama assim, quando você ama com amor sincero, quando você ama com amor perene, como dizem outras traduções, quando você ama com amor verdadeiro, quando você ama com amor duradouro, um amor eterno, é quando você ama dessa maneira, então a graça de Deus flui na sua vida. Quanto mais apaixonado por Jesus, mais você sente a graça de Deus sobre você. Amém? Precisamos amar assim, queridos. Precisamos amar dessa maneira, com pureza, com sinceridade. Precisamos ter um amor puro e sincero, o que não se corrompe, que traz em si a eternidade, que dura para sempre. Amém? A afirmação de Paulo aos irmãos de Efésio faz com que reconheçamos que há pelo menos 2 diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor ao longo do tempo. Sabia disso? Há pelo menos 2 tipos de amor que o crente pode manifestar ao longo do tempo: o amor incorruptível e o amor corruptível. Um amor que não se corrompe e o amor corrompido. Pastor, como que é isso? O que significa amor incorruptível? E como que alguém pode corromper o amor? Eu vou simplificar. Tem um irmão aqui na nossa igreja, o Everton. Muitos conhecem, mora lá no São Bento. Congrega já uns 12, 15 anos aqui conosco. Um jovem, apaixonado por Jesus. Menino simples, não é de muitas posses, mas ama Jesus. Estava aqui no culto das 17. Ele estava trabalhando numa determinada empresa aqui, numa distribuidora, e um dia chegaram para ele e falaram: olha, a gente vai precisar que tu trabalhe tal dia também e tal hora. E ele parou e pensou. Ele falou: rapaz, isso vai me impedir de eu ir para a minha célula, isso vai me tirar das minhas atividades na igreja de oração, tal. Aí ele voltou para o patrão e falou: não dá para mim não, eu não posso. Ele falou: então nós vamos te demitir. E aí foi demitido. Ficou um tempo desempregado, vinha para cá, fazia umas diárias limpando a igreja, ajudava voluntário. Sabe o que significa isso? Alguém que falou: eu não vou trocar o meu amor por Jesus, eu não vou vender, eu não vou abrir mão de congregar, de estar na minha célula, eu não vou abrir mão do meu discipulado, eu não vou abrir mão das minhas atividades por mais um dia, por mais alguns reais no meu salário. Não, eu não vou corromper o meu amor. Isso é um amor incorruptível. E o que é um amor corrupto? É aquele que você está envolvido na igreja, está orando, buscando de Deus, aí, mas não está tão bem ainda financeiramente. Alguém faz uma proposta e diz: olha, tem um negócio ali para ti, mas é de segunda a segunda, e é tanto. De segunda a segunda. Ó, tu vai poder vir tu tem só um domingo de folga por mês, e é alternado, às vezes pode ser na terça. Só um culto, pelo menos eu vou uma vez. Aí deixa de vir para a igreja. Corrompeu, vendeu o amor, trocou, abandonou o primeiro amor. Ele continua amando? Sim, ele continua amando, mas porém um amor corrupto, que basta uma oferta que ele muda de rumo. Sabe aquele jovem que está apaixonado por Jesus e tal, e chora, e de repente aparece uma menina na vida dele, e faz uma proposta para ele, e ele some da igreja? Ele corrompeu, trocou Jesus pela menina. Ele continua amando? Se você perguntar para ele, ele vai dizer: eu amo Jesus. E é verdade, ele ama, só que não com um amor incorruptível. É diferente. Precisamos amar Jesus com um amor incorruptível.
Então, quando falamos de amor ao Senhor, não basta apenas reconhecer que há pessoas que o amam e pessoas que não o amam. Se assim fosse, a nossa única tarefa seria de levar os que não amam o Senhor a amá-lo. No entanto, o nosso desafio é ainda maior, é amar com um amor incorruptível. Amém? Que não troca por nada, que não abre mão de Jesus por nada, que não abre mão das coisas da igreja por nada, que está envolvido, não se isso vai me tirar da presença do meu Senhor, se isso vai me tirar das minhas atividades, não, eu não abro, eu não negocio o meu amor por Jesus. Aí é que as pessoas se enganam, porque ela diz: pastor, só porque eu não estou mais vindo todo domingo, eu não amo com amor incorruptível, é? Sabe qual é a nossa visão de corrupção? É o cara que roubou bilhões, esse é corrupto. Desviou milhões, esse é corrupto. Mas sabia que aquele que estaciona na vaga do idoso também é corrupto? Porque ele está se apropriando de um lugar que não é dele. Sabia disso? Que aquele que pega a caneta no escritório que não é dele e leva, é corrupto igual aquele que desviou milhões. Só que a gente consegue ter a façanha de mensurar a corrupção só com volumes grandes. Por isso que a gente vai perdendo o amor por Jesus e acha que não. E para finalizar, até mesmo dentre os que hoje professam amar o Senhor Jesus Cristo, há os que amam com amor incorruptível e os que têm perdido esse amor porque se corrompeu. Que possamos estar no primeiro grupo, entre os que amam com amor incorruptível e vive tamanha fascinação por Jesus, até que nada mais importe. Amém? Se coloque de pé, por favor. Deixa eu falar algo para você. Jesus falou que Ele vai provar as nossas obras, para saber se é palha, se é madeira, ou se é algo duradouro. Ele vai provar. Nós vamos passar pelo fogo. Quem sabe essa situação já não é uma das primeiras provas. Quem sabe esse já não é o primeiro estágio do fogo que vai nos provar. Hoje aqui no culto, a irmã Débora, que perdeu o irmão Neverto para esse vírus maldito, ele foi promovido, perdeu não, foi promovido. Ela estava aqui no culto, cultuando. O marido, Deus recolheu. Ela poderia muito bem, Deus levou o homem que eu mais amava aqui. Eu orei, ele não respondeu, ela poderia não vir, mas ela falou: eu amo o meu Senhor. E ela estava aqui. Lá atrás está o irmão Noel, escapou da morte já 2 vezes. Deus tirou ele da morte. Contraiu a Covid, ficou internado, agravou, porque ele tem outras complicações, agravou. Perdeu a mãe, o irmão, alguns parentes próximos. Mas sabe, ele está aqui, ó. Saiu ontem da Unimed, estava internado, fazendo uns tratamentos. Saiu, já está aqui cultuando. Poderia muito bem não estar dizendo: que Deus é esse que levou minha mãe, que levou meu irmão. Mas ele está aqui, não só está aqui, amanhã já vai estar lá na construção, ajudando na obra. E está limitado, andando com a ajuda de um equipamentozinho. Mas sabe, eu amo esse Jesus que me tirou da morte, que respondeu a oração da igreja e não deixou ser levado. Feche seus olhos. Tenha coragem de fazer a mesma oração que o rei Davi fez. Davi falou: Senhor, sonda o meu coração e vê se meu amor esfriou, Senhor. Vê se há algum caminho mau, vê se há em mim algo que pode roubar o teu amor. Sonda,
Fala para Ele: Senhor, sonda, e se meu amor esfriou, eu quero me arrepender, e eu estou decidido a recomeçar. Se eu deixei o meu amor se corromper, se eu troquei pelos prazeres deste mundo, se eu abri mão, eu quero recomeçar. E se você está aqui nessa noite e você quer fazer isso, se você quer recomeçar, ou se você ainda não tomou a decisão de se envolver com esse amor e quer fazer isso hoje, quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar, se você quiser, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós queremos orar com você. Ou se seu amor esfriou e você quer renová-lo, eu quero te convidar, se você quiser, saia do seu lugar. Tem alguém que deseja nessa noite fazer isso? Você que está em casa nos assistindo, se você quer fazer, pode vir, pode vir. É tempo de recomeço. É tempo de recomeço. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de se entregar. Pode vir, querido. Hoje no culto das 17 horas, tinha um pastor venezuelano aqui, bem caracterizado de rei, e eu falei com ele no final do culto. Ele falou: pastor, Deus me mandou pregar nas nações, dizendo: arrependa, porque perto está o reino dos céus. Há um americano também pregando no Brasil a mesma mensagem, dizendo: arrependa-se, porque perto está o reino dos céus. É coincidência isso? Não, é Cristo chamando a sua igreja: arrependa-se e volte ao primeiro amor. É tempo de recomeço. Volte às primeiras práticas. Não deixe o orgulho te matar. Não deixe a vergonha te destruir. Jesus estava falando para a igreja em Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor, vocês se corromperam com a riqueza, com o crescimento. Lembra-te de onde caíste. Se tem mais alguém, deixa o Espírito Santo convencer você e saia do seu lugar. Quem sabe essa não é a última oportunidade para você. Ninguém conhece o dia do amanhã. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pode vir, jovem. Deus está chamando essa geração de jovens. Pode vir. Aleluia. O orgulho e a vergonha têm destruído muitas pessoas, porque eles já perderam o primeiro amor, mas eles estão resistindo. Eu quero convidar a igreja a estender suas mãos em direção a esses irmãos. Você que é um apaixonado por Jesus. Senhor, nós oramos pela vida dos nossos irmãos. Em algum momento eles deixaram o amor esfriar, mas o Senhor os convenceu a voltar. E nós queremos, Senhor, liberar sobre eles a graça que restaura, a graça que renova, a graça que fortalece. Nós liberamos a graça, Senhor, da perseverança, a graça do primeiro amor, do amor incorruptível, em nome de Jesus. E que o coração deles sejam incendiados por este amor, uma chama que nunca mais se apagará,
uma chama que vai consumi-los, Senhor, a se envolver de maneira intensa pelo Senhor, a se entregar de maneira incondicional, assim como o Senhor se entregou. Incendeia o coração dos teus filhos, em nome de Jesus, e que o primeiro amor nunca mais apague no coração de vocês. Aleluia. Mantenha suas mãos levantadas. Obrigado por essa igreja que te ama. Que possamos preservar este primeiro amor, Senhor. Não nos deixe amar as coisas deste mundo. Não nos deixe amar o mundo e nem o que nele há. Queremos te amar como o Senhor tem nos amado. Por isso decidimos viver na tua presença. A minha oração é que o Senhor guarde, Senhor, a vida do teu povo. Fortaleça em qualquer situação. Que a bondade do Senhor repouse sobre tua vida. Que o sol da justiça resplandeça sobre a tua casa. E que o Senhor te conduza em segurança. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Vão em paz. Forte